Rosângela, na fatologia, a última linha da primeira página, o erro da mídia na divulgação de dietas despersonalizadas e antifisiológicas. E depois eu gostaria que comentasse a politicologia em relação a essa política nacional de alimentação e nutrição e também qual a atuação do Conselho Nacional. O que existe no Brasil em relação a organizar esse assunto da nutrição, né? Tá, vamos por partes. Então, primeiro, o erro da mídia na divulgação de dietas despersonalizadas e antifisiológicas. Despersonalizada porque cada consciência conquistou um soma e ele não é igual. Ele pode ter algumas características, gênero feminino, gênero masculino, mais altura, mas aprofundando, aquela consciência tem um histórico genético, paragenético, tem um histórico mesológico, cultural, fisiológico da sua saúde, que ela é única, ela é única, não tem como comparar. Então, no caso de uma divulgação de uma dieta única para todas as consciências, já é um erro de abordagem aí muito grande, né? Porque ela está furando aí com a sua própria cosmoética e está prejudicando muitas consciências. E antifisiológica. Então, a gente vê aí a dieta da proteína, a dieta do carboidrato. Então, a gente vê assim, tem uma redução de peso? Tem, mas não tem uma reeducação alimentar. E assim, a gente vê assim, está embasado com profissionais, né, da área da saúde, muitas vezes nutricionistas, médicos, que estão atuando e considerando isso, né, saudável. Então, você vê que está incoerente, né? Está incoerente. Até eu tenho a impressão que algumas dessas dietas, nem todas as dietas se adequam a todas as pessoas, como você está dizendo. Algumas delas podem até ser perigosas, não é? Dependendo do tipo da pessoa. Então, essa divulgação irrestrita de qualquer tipo de dieta para qualquer pessoa, eu acho que isso também é muito perigoso. Eu tenho uma propaganda aqui, interessante, né? Já é desses produtos que eles vendem, esses shakes, sopas, e chás, e um monte de coisa que eles inventam. Pílulas milagrosas. Daí ele coloca aqui na divulgação, eu trouxe um material já pequeno, né? Com pouca informação, um negócio meio assim, sem qualidade. Daí ele coloca aqui, chamando a atenção, vida mais ativa e saudável. Daí é indicado para quem quer reduzir, manter, ganhar. Então ele fala assim, né, para quem quer perder peso, ganhar peso. Daí ele coloca, achei bem bacana, substitua 2 das refeições principais do dia. Se as refeições são principais, por que eu vou substituir? Não tem lógica. Se a pessoa prestar atenção, usar um pouco da sua, né, lucidez... E são 2 as principais, quer dizer, se tirar as 2... Daí sim, o produto pode ser de qualidade, né, um produto, né, com a composição, né, a empresa que produziu, tá tudo ok. Mas assim, a forma de vender isso. Por que eu vou substituir refeições principais por um shake, por uma sopa? Se eu posso ir lá no mercado, e muitas vezes esse produto é bem caro, né? Então ele está visando aí o lucro, ele pode até ter uma intenção de cuidar da saúde, mas eu fico meio duvidando disso, né? Vejo que tem aí a questão do ganho financeiro. Então, vale a pena a gente parar para pensar o que a gente está comprando, né? Muitas vezes a gente quer uma coisa também rápida e milagrosa. Isso é a nossa época agora do rápido, do prático, do estressante, né? Eu quero tudo para ontem. Então, vale a pena a gente pensar mais o que a gente está ingerindo. Em Fatologia, página 1, última linha, o erro da mídia na divulgação de dietas despersonalizadas e antifisiológicas. Então, a mídia aí está insistentemente, né, trazendo muitas divulgações. Geralmente, eles colocam uma pessoa que está com um corpo, né, bonito, que provavelmente ela não conquistou através daquela dieta despersonalizada. Então, essa influência nosográfica, patológica da divulgação da mídia, ela influencia aí da gente estar utilizando algo que não é adequado para o seu biotipo, para, né, o seu corpo, para as suas necessidades fisiológicas. Eu trouxe um exemplo, gostaria de repetir, que eu gostei bastante aqui da divulgação deles, né? Eles colocam aqui uma divulgação assim, é um shake, né?
E daí coloca, substitua 2 das 3 refeições principais do dia. Aí eu trouxe, se é principal, por que eu vou substituir? Né? Então, eles tentam manipular de todo jeito, né, a consciência que está ali querendo mudar, muitas vezes de maneira rápida e prática, né, aquele peso, aquela situação alimentar. Não estou dizendo que o produto não possa ser de qualidade, mas assim, a forma que a mídia coloca, ela está pegando aí num ponto de carência da consciência, e muitas acabam entrando nessa. Geralmente esses produtos são bem caros, então tem uma visão ali mais de financeira, né, de estar obtendo lucro em cima da patologia da consciência. Rosângela, aqui à esquerda. Pensando assim, um breve comparativo entre a questão da mastigação, comprimento de intestino, a nossa salivação, respiração e principalmente o instinto de caça, nos prova que nós de nascença não temos o instinto carnívoro. Então, uma relação da cosmoética com o consumo de carne de abate, assim, abatedouros principalmente, né? Qual é essa... A gente estava conversando no começo, né, sobre isso, trocando umas ideias, é interessante, assim, porque eu já trabalhei em frigorífico. E assim, o ambiente é muito ruim, energeticamente, sabe? Um ambiente bem complexo, tem muitas consciências no ambiente, as consciências ficam com baixa lucidez, porque assim, é outra consciência que você está ali, né, dessomando para poder se alimentar. Então, vejo ainda que é algo muito selvagem. Eu me alimento de carne ainda, mas eu vejo assim, que talvez no momento evolutivo, né, desse planeta, não há mais necessidade de matar, né, um animal para a gente se alimentar. Eu vejo ainda que o meu corpo ele carece ainda da carne, da proteína, desse alimento. Mas não, é só essa reflexão, né, do nosso instinto mesmo, né? Não questões de, enfim, sabor ou gostos, né? Porque isso aí cada um tem o seu. Mas é mais a questão nutricional mesmo que eu estou falando. Não é só do gosto, não. É questão do quanto isso repercute na minha saúde, na saúde de muitas consciências. A gente vê a consciência que, né, a consciência vegetariana, ela tem muitos benefícios de ter escolhido ser vegetariana. Porém, ela tem umas deficiências que ela precisa estar sempre atenta para estar suprindo, né? Mas eu acho que ainda a gente tem um pouquinho desse bicho selvagem, né? Esses dentão que a gente tem, assim, ainda... eu já sou da opinião bem contrária, assim, né? Mas enfim, é uma pergunta que eu gosto de levantar porque sim. Gera opiniões. Eu vejo assim, no momento que a gente precisar mais comer um outro bichinho, porque ainda é muito selvagem comer um outro ser, né? A gente estava conversando no início, né? Então, na minha opinião, depende não só do nível evolutivo da consciência, da mudança cultural também alimentar, mas também deve ter algum tipo de influência a questão do macrosoma. Eu fiquei me perguntando se o macrosoma já não vai ser positivo, vai posicionar a respeito de um organismo diferente que vai favorecer você conseguir, né, passar uma nutrição diferente. Eu fiquei me perguntando. Tem o contraponto do professor Valdo, né? Que tem uma macrosoma e ele teve problema de memória sério quando ele parou carne, de comer, né, carne. E assim, eu vou falar do meu caso particular. Eu não como carne vermelha desde que eu sou adolescente. Assim, há muito tempo eu não como. Por exemplo, eu nunca comi churrasco. Não gosto, acho horrível. Eu não sei o gosto de alguns tipos de carne. E eu não tenho uma memória muito boa, embora eu coma muito peixe, carne branca. Então, eu acho que é bem sério isso. Eu acho que talvez é uma questão aí de futuro, né? Conforme você estava colocando, talvez com a melhoria aí da genética humana, a gente um dia possa... Porque tem muitas pessoas que não são carnívoras, né, que sustentam que a proteína de origem e tal, e que você não precisa necessariamente comer carne para ter esse tipo de nutriente. Mas você, conforme você colocou, você também não concorda muito, né? Você acha que realmente precisa. A gente tem a proteína de origem vegetal e animal, né? A gente vê tem culturas que não comem a carne de boi, enfim. Eu vejo assim, tem consciência que se sai muito bem, mas ela tem que ter um cuidado muito grande aí, né, na alimentação. É complexo, sabe, Dulce? E cada consciência tem um jeito de funcionar, o corpo, enfim,
Cada caso é um caso. Tem a questão fisiológica também, né? Eu vejo muito assim, uma coisa é uma cultura. Estava lembrando do hinduísmo, né? Dos hindus lá. Estava lembrando do hinduísmo, né? Dependendo da cultura, né? Então, um exemplo do hinduísmo, quando eu fui estudar a história do Gandhi, a família dele nunca comeu carne. Então, se a gente pensar isso, vai ter uma série de pessoas que nunca comeram carne. Então, a fisiologia dele já está adaptada para aquilo. Agora, a gente começar a falar, parece que comer carne não é ideal, parece que não é ideal, mas se de hoje para amanhã todo mundo parar de comer carne, vai ter repercussões fisiológicas graves, né? Então a gente tem que, por outro lado, né, o que eu vejo também é que a nossa sociedade come muita carne. Então acho que nem um extremo nem o outro, né? A gente também não tem como você orientar para as pessoas, a gente acha que o melhor é não comer carne. Isso é uma questão muito individual, né? Tá funcionando. Bem pessoal. Agora, o que a gente puder fazer para, de repente, diminuindo essa alimentação mais densa, porque a carne também em excesso ela é prejudicial, ela prejudica, né? A gente estava conversando a questão do intestino, aumento da incidência de câncer, pela questão das bactérias, da digestão que é demorada. Então tem que pesar bem, né, esses dois lados. A verbetógrafa. Favor aprofundar em fatologia, quarta linha, as contradições das informações nutricionais e os misticismos nutricionais. Na quarta linha da fatologia. Contradições, né? A gente escuta muita informação na mídia e as pessoas ficam confusas. Uma hora é uma coisa, uma hora é outra, uma hora pesquisam, interagem uma informação. Então, um exemplo é a água, né? A gente, já escutou, né? Já acaba ficando na questão popular. Tomar água durante a refeição não pode, né? Ou pode. Então, eu vejo assim, isso não tem assim, um vazamento científico bem comprovado que pode ou não pode. Eu ingiro líquido na refeição, a outra pessoa não. Então, assim, a pessoa fica desinformada com essa confusão de informações. E daí tem várias linhas, né? Hoje a gente tem aí os alimentos funcionais, que estão pesquisando muitas coisas, mas ainda não tem um nível de profundidade, né, em algumas informações. Mas já tem outras que já estão trazendo aí um resultado positivo, né? Enfim, assim, tem muita coisa de contradição. Isso confunde a pessoa e dá margem, né, para erros alimentares. Em efeitologia... Acho que tem mais um item que a pessoa perguntou de mitos, né? Misticismo nutricional. Eu trouxe um item aqui de uma revista. Eu falei, que bacana, né? Achei um negócio para falar de misticismo. Você vê como sai besteira na mídia, né? E a gente, papel aceita tudo. Então, essa aqui é super interessante. Daí coloca aqui sobre o jeito de comer ovo denuncia personalidade. Eu já sou da conscienciometria, olhei esse negócio aqui e falei, que besteira. Aí ele traz aqui, só para você ver como tem besteira, né? Eles usaram um método matemático para encontrar os padrões entre os grupos. Daí, fãs de ovo pochê são mais felizes, preferem músicas animadas e saem muito. Quem prefere ovo cozido é mais desorganizado. Então, coitado de quem gosta de ovo cozido. Aí aqui tem outro. Ovo mexido ocupa cargos de gerência. Cadê o outro aqui? Então, assim, os de omelete são bem disciplinados. Então, assim, tem de tudo, né? Você vê que assim, é uma revista, você gastou para absorver o conteúdo e você pode pegar e jogar no lixo, né? Esse conteúdo aqui. Você vê como tem besteira, né? Uma outra reportagem aqui é sobre a berinjela. Eu fui procurar na internet, então, a berinjela, né? Um alimento que eu aprecio. Mas daí aqui, é rica em proteína, daí já fizeram um componente, fizeram um componente para vender em cápsula de berinjela. Então, o povo já esperto aqui para ganhar dinheiro. Então, ao invés de você comprar a berinjela lá no mercado, você já compra um potinho pronto aqui para aumentar a quantidade de fibras, né, na sua alimentação. Até aqui tudo bem, mas é interessante que eles exageram, né? Eles colocam uma chamada que pega no emocional.
a dieta que emagrece 30 quilos com suco de berinjela. Então, assim, eles pegam um processo emocional e daí eles colocam sempre um profissional aqui que provavelmente ele não está concordando com essa ideia, mas ele coloca: pesquisas feitas em 2010 pela nutricionista tal mostrou que farinha de berinjela ajuda não só a perder peso, mas queimar a gordura da barriga. Gente, como queimar a gordura da barriga? Não existe um alimento que ele vai até a tua barriga e queima só aquela localidade. Entende? Assim, eu vou fazer uma reeducação alimentar, eu vou reduzir, né, a gordura, né, de todo o organismo, né? Às vezes a pessoa tende a reter mais num local ou outro, mas não existe um alimento que ele vai lá na barriga e tira só a gordura que está naquela localidade. Então, assim, e a gente às vezes engole aquela informação por falta de reflexão. Então, tem muita besteira, muitos mitos. Em mitologia, página 3, primeira linha, o mito de para emagrecer ser preciso passar fome. Esse é um mito que parece sim que as pessoas, quando pensam em mudança alimentar, a primeira ideia que vem é essa questão de passar fome. Gente, mudança alimentar, você não passa fome, você qualifica a sua alimentação. Muitas vezes a pessoa se assusta, porque assim, muitas vezes um hambúrguer representa a alimentação de todo dia. Então, às vezes, você representa um prato lá cheio de salada, legumes, né? Uma alimentação rica. E a pessoa às vezes tem medo de passar fome. Então, assim, não passa fome, se alimenta bem. Muitas vezes come uma quantidade maior de alimentos, mas com qualidade. Muitas vezes não, né? Posicionando que alimenta, né, de uma maneira mais saudável e com qualidade. Então, não acontece isso é um mito. Vale a pena a pessoa pesquisar, estudar mais, buscar ajuda, né? Não ter medo de enfrentar essa reciclagem, porque assim vai trazer muitos benefícios para a própria saúde. Um item que eu quero evidenciar em relação ao paladar. Nosso paladar, ele está assim, se adaptando à alimentação aí, né, prática, rápida, carboidratos simples. E a gente está perdendo sabores assim mais né, da natureza, de produtos que não são esses condimentos prontos, né, que influenciam aí em aumentar a pressão, enfim. Então, a salsinha, a cebolinha, coentro, tem tanta coisa prazerosa. Então, a gente está incutindo que não é prazeroso uma alimentação saudável. Então, ficar atento como que eu penso, né, em relação ao alimento. Rosângela.